apogeu do Evangelho. É o cerne, é o coração do Evangelho. Já que sem cruz não teria remissão de pecados. A cruz é o assunto mais importante da nossa fé, e isto sem dúvida. Eu não quero me deter à cruz de forma sintetizada, mas eu quero me aplicar a algumas lições que nós temos aqui dentro deste texto. Mas antes, como guisa de introdução, eu preciso entender com os irmãos algumas observações que se faz necessário fazermos acerca da cruz. E ainda que de forma lacônica, rasa, mas ao mesmo tempo profundo, nós precisamos entender que, primeiro, a cruz não foi acidente. A cruz fez parte do plano. A cruz foi pré-histórica. A cruz não foi fruto de uma mente humana. A cruz era uma agenda estabelecida na eternidade, já estava incrustada no coração do Eterno, antes mesmo que o mundo fosse formado. 3 textos do Novo Testamento nos dá chão para pisarmos sobre ele e falarmos do assunto com muita propriedade. Se você ler Atos 2, 23, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, e Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você logo vai perceber que a cruz já fazia parte do plano antes mesmo que o mundo fosse formado. Então o primeiro ponto é este: a cruz fazia parte do plano. 2, Jesus sabia que ele veio para morrer e morrer a morte de cruz. Jesus não foi pego de surpresa, como muitas pessoas pensam. Eu já ouvi alguém dizer que o pai ludibriou o filho. Isto é algo que escandaliza, chega a escandalizar. Pois é sabido de todos nós que quando Jesus deixou a glória, deixou o céu, deixou a sua majestade, toda a sua glória, todo o seu resplendor na eternidade, para viver aquilo que João escreveu no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, acerca do Cristo que se esvaziou de si mesmo, aniquilando a si mesmo, para tomar forma humana. Desde então Jesus sabia que ele veio para morrer e morrer a morte de cruz. Jesus sempre soube. Tanto é que Filipenses 2,8, Paulo diz que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus profetizou por diversas vezes acerca da sua morte. Em Lucas 2:49, no templo, Jesus ainda em desenvolvimento, uma criança, com apenas 12 anos de idade, já se referia a Deus como o seu Pai, e já se mostrava ocupado com os assuntos de interesse dele. Porque desde criança Jesus sabia qual seria a sua missão e como seria o seu fim. Em João 3, 14 e 15, quando Jesus disse que Moisés levantou a serpente no deserto e também importava que o Filho do Homem fosse levantado, ele estava se referindo à sua morte e morte de cruz. No 15, ele deixou claro qual seria o propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 12:32, quando ele disse que ele seria levantado do chão e quando isto acontecesse, ele atrairia todos para ele, ele estava se referindo à sua morte e morte de cruz. Eu poderia citar tantos textos, como Marcos 9:31, Marcos 8:31, Lucas 24 e 27, Mateus capítulo 26 e versículo 2, quando Jesus disse aos discípulos: vocês bem sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue
entregue aqui dentro de uma tradução mais arcaica, mais próxima do original, é ser traído. Literalmente, Jesus está dizendo, está chegando a hora. Eu serei entregue nas mãos dos homens. Eu haverei de padecer. Os homens vão me humilhar, vai me machucar, vai me matar. Mas qual é a garantia? Ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E isso daqui era para você ter dado um glória a Deus agora. Porque o que Jesus está querendo deixar claro é que tudo faz parte do plano. Ele não foi pego de surpresa. O terceiro ponto que eu quero destacar antes de aplicar algumas lições acerca do Calvário é que o diabo também sabia que Jesus veio para morrer e morrer a morte de cruz. Pastor, o diabo sabia? Sabia. E eu preciso que você preste atenção nisso daqui. Por quê? Porque se tem uma coisa, irmãos, que o diabo não queria, era que Jesus morresse na cruz. Pastor, verdade. Eu já ouvi alguém dizer que o diabo deu culto de ação de graça no inferno quando Jesus estava crucificado. Mentira. Eu já ouvi alguém dizer que Satanás celebrou no inferno quando Jesus estava no Gólgota. Mentira. O diabo entrou em desespero. O inferno entrou em desespero. Se tem uma coisa que o diabo não queria era que Jesus morresse na cruz. Por quê, pastor? Porque estava lúcido na sua mente a profecia de Gênesis 3,15. Se lembra quando o próprio Deus disse que da semente que viria da mulher pisaria a cabeça da serpente? Ali nas entrelinhas do texto já está o Calvário. Ali já está a cruz. É o evangelho sendo pregado. E o primeiro pregador a pregar o evangelho foi o próprio Deus. É por isso que Jesus no Novo Testamento, quem sabe, disse: ide e pregai o evangelho. Por quê? Porque quando ele mandar a fatura para quem prega, ele não vai querer saber aonde eu preguei. Ele vai querer saber o que eu preguei. Porque a ordem é pregar o evangelho. E é por isso que o diabo, sabendo que a sua derrota estava no Calvário, se você não marcar nada, marca só isso que eu vou falar. Mude, certa vez, comentou e ficou escrito que Satanás não teve condição de encarar o Gólgota, a cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali estava a sua derrota. Ali ele sabia que estava a sua derrota. E é por isso que no decorrer do ministério de Jesus, tudo que o diabo pôde fazer para Jesus não chegar à cruz, ele fez. Porque ele sabia que ali estava a sua derrota. Na verdade, Jesus, quando foi até a cruz, não foi como derrotado. O diabo fez de tudo para ele não chegar até lá. E eu preciso dizer para você que é por isso que na antiga aliança, todas as vezes que nascia uma criança do sexo masculino entre as hebreias, criava-se uma expectativa no mundo espiritual e Satanás voltava toda a sua atenção para aquela criança, porque poderia ser a criança da profecia. Foi assim com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Sansão. Quem olhava para Sansão tinha todas as características de um Messias. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo disse: todos pecaram. Não poderia ser o Messias nenhum deles. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória. Mas quando Jesus nasceu, quando Jesus foi introduzido no cenário do Novo Testamento, podem ler a Bíblia e vocês vão ver que Jerusalém ficou agitada. Pastores celebram de um lado, anjos jubilam de um outro lado. Uma estrela brilha mais do que a outra. Herodes fica perturbado. Magos vêm do Oriente. Jerusalém está agitada. Por quê, pastor? Porque quem acabou de nascer não era qualquer criança. Era a criança da profecia. E o inferno, sabendo disso, já investiu no coração de Herodes para matar Jesus ainda criança. Sabe por quê? Porque o diabo sabia que se Jesus chegasse a morrer na cruz, 3 coisas pelo menos lhe aconteceria. Isso daqui é para quem gosta de Bíblia, já começar a acordar aras com glória a Deus. Qual é a palavra, pastor? Primeiro, o diabo seria vencido. Segundo, a morte seria vencida. Terceiro, o pecado seria vencido. O diabo sabia e tentou matar Jesus desde criança. Não é a mensagem, mas eu preciso dizer aos obreiros, aos pastores e à noiva do Cordeiro esta manhã,
Qual é a palavra, pastor? A palavra é esta. Esta é uma estratégia antiga do inimigo, matar quem tem chamada no ninho. Porque o diabo sabe que se você começar a voar, vai ficar mais difícil para te pegar. Só que agora é para a gente acordar. Sabe por quê? Porque Mateus diz que tanto Herodes como os demais que procuravam a morte do menino morreram. E Lucas diz que Jesus crescia. Então eu vou filosofar com a igreja. Herodes morreu, Jesus crescia. Herodes morreu, Jesus se fortalecia. Herodes morreu, Jesus prosperava. Eu estou liberando uma palavra para quem tem glória na boca. Qual é a palavra, pastor? O pastor leu aqui em Atos 12. Essa linhagem de Herodes sempre teve a missão de tentar parar quem tem uma chamada. Só que o diabo não entendeu ainda. O que, pastor? Crente cresce debaixo de pressão mesmo. Quanto mais pressão, mais você vai crescer. Quanto mais pressão, mais glória vai sair da sua boca. Quanto mais pressão, mais aleluia vai sair da sua boca. Quanto mais pressão, mais bênção vai descer sobre a igreja. A congregação vai crescer, a sede vai crescer. Eu estou profetizando debaixo do sangue de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, que não tem Herodes do inferno que tem poder de parar aquilo que Deus está. Eu não sei qual é o Herodes, mas vai cair. Jesus cresce. Em Lucas 4, o diabo tenta novamente, tentando usar os religiosos de Nazaré, o clero, o poder eclesiástico, que ficaram com inveja da unção que estava sobre Jesus. Porque geralmente é assim: quem não tem persegue quem tem. Quem não tem se levanta contra quem tem. Quem não tem quer parar quem tem. Mas o Pai dá para quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer, da maneira que quer. Pegaram Jesus pelos braços, levaram Jesus para cima do monte do precipício, tentaram jogá-lo morro abaixo para matá-lo. Mas o texto diz que Jesus escapou. E eu preciso profetizar isso daqui. Deus te dará um escape. Deus abrirá uma porta secreta. Deus fará você escapar. Porque Deus te deu uma missão e a missão será cumprida. Eu sinto que eu estou pregando para alguém. Eu sinto que eu estou pregando para alguém que Satanás está fazendo de tudo para você não chegar até onde Deus quer te levar. Mas pelo amor de Deus, entende isso daqui. Deus te deu uma missão e você irá até o fim. O diabo não conseguiu outra vez e eu vou correr para chegar aonde Deus quer. Por quê, pastor? Porque está no texto. O quê? O diabo tentou de todas as maneiras parar Jesus, para que Jesus não chegasse até o Gólgota. Quem conhece Bíblia sabe que ele usou até o próprio Pedro. Ele enganou a Pedro. Pedro chegou a tentar desfocar Jesus. Jesus, entendendo que era Satanás, ele disse: para trás de mim. Eu sei quem está aí. Eu sei quem é que não quer que eu chegue até o fim. Podem ler. Porque João capítulo 19, versículo 17 mexe demais comigo. O texto diz que Jesus pegou a sua cruz, colocou em suas costas e partiu para o lugar chamado Gólgota. Mas antes disso daqui, ele passou pelo método de tortura dos romanos. Bateram nele, rasgaram as suas vestes, cuspiram nele, esbofetearam a ele, teceram uma coroa de espinho, colocaram em sua cabeça. Ele ficou literalmente com um corpo dilacerado. Ele sentiu o peso do azorrague no seu corpo. Ele sentiu o peso do chumbo, do osso, as farpas de madeira, que quando descia, na força que descia, se agarrava ao seu corpo. E quando o soldado romano puxava o chicote, trazia junto um pedaço da sua carne. Seu corpo está todo ensanguentado. E o que me chama a atenção é que a história diz que muitos dos que passavam por aquele método de tortura não permaneciam de pé. Muitos não conseguiam chegar nem no Calvário, morriam ali mesmo, se entregavam ali mesmo. Mas Jesus suportou.
Jesus ficou de pé. Jesus se manteve de pé. Urabacalamaia. A pressão está grande, mas a igreja vai se manter de pé. A pressão está grande, mas o obreiro vai se manter de pé. Eu estou sentindo que Deus está falando com alguém aqui. A pressão está grande. Jesus sabia que se ele se rendesse ali, o sacrifício não seria perfeito, o Pai não receberia o seu sacrifício. Então ele se manteve de pé. Pelo amor de Deus, eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo, porque é uma manhã profética. E eu estou sentindo que Deus quer dar pesetacil de ânimo em companheiros e companheiras que estão me ouvindo aqui. Diga para alguém que está do teu lado: se mantenha firme até o fim. Diga para ele: se mantenha firme até o fim. Se mantenha firme. Todas as armas possíveis que o diabo está podendo usar para tentar desestruturar alguém que está me ouvindo aqui, o espírito de profecia está testificando no meu espírito que o diabo está jogando baixo. Só Deus sabe como tá, só Deus sabe como você veio aqui, mas mesmo cambaleando, pega a cruz, coloca nas costas e parte, porque você está mais próximo de cumprir esta missão do que você imagina. É por isso que as contrações do parto aumentou. É por isto que a dor dobrou. É por isto que a calúnia dobrou. É por isto que o levante dobrou. Você está mais perto do que você imagina. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem mais alguém que está sentindo? Levante a mão e glorifica. Estou sentindo que eu estou pregando para alguém que a cruz está tão pesada. Se você não marcar nada do que eu estou pregando, marque isso daqui, porque não estava no script do sermão, mas eu vou mandar. E eu sinto que é Deus. Sabe por quê? Porque Jesus vai pegar a sua cruz e vai permear aquilo que nós chamamos hoje de via dolorosa. E no meio do caminho, ele no corpo físico, humano, ele tomba. Leva em consideração que ele havia passado a noite toda sem dormir. Leva em consideração que na sexta-feira de manhã ele já estava na sala de Caifás, apanhando. Leva em consideração que aquele dia foi difícil. Leva em consideração que ele foi torturado. A cruz ficou pesada. E aí, pastor? Ele tomba. Pastor Fábio, a cruz tomba. Isso daqui é muito forte, pastor Diogo. Sabe por quê, pastor João? Porque um outro Simão, se levantou para colocar o seu ombro debaixo daquela cruz. E quando eu digo um outro Simão, eu estou falando com propriedade. A expressão outro Simão é uma expressão com propriedade. Por quê? Porque um outro? Porque o Simão que deveria estar ali não era aquele. O Simão que deveria estar ali era o Simão Pedro. Porque foi ele que um dia disse para Jesus: é fechamento. Eu estou contigo até a morte. Eu estou contigo até a coisa apertar. Eu estou contigo até a morte. Se for para morrer, nós vamos morrer junto. Mas quando a coisa apertou, foi o primeiro a abandonar o barco. E eu vou profetizar aqui em Arara: se o Simão Pedro te abandonar, Deus levantará o Sirineu. Levante as mãos para os céus, porque há uma igreja que está em avivamento. Oh glória, levante a mão. Eu estou sentindo que Deus vai renovar obreiros aqui.
Estou sentindo que Deus vai renovar pastores aqui. Sobe, sobe, sobe o nível do glória a Deus aqui. Porque Deus te trouxe aqui nesta manhã para fazer você entender que se alguém que você contava tanto te abandonar, Deus enviará socorro da onde você menos imagina. Mas eu sinto o Espírito de Deus falando na minha boca: a missão será cumprida. Não tem Covid que vai te parar, não tem decreto que vai te parar, não tem coronavírus que vai te parar, não tem crise econômica, não tem demônio, não tem secretaria do inferno. Assim diz Deus na minha boca: foi eu quem comecei a boa obra. Eu vou terminar. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Faz o que você sabe de melhor, faz. Estou sentindo que está descendo algo de Deus aqui. Eu estou sentindo que está descendo um revestimento espiritual aqui. Eu sei que eu estou pregando para alguém que está na via dolorosa. A cruz está pesada, mas Deus está levantando o sirineu. Deus está levantando o sirineu. Deus está levantando o sirineu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu estou querendo pregar, mas eu estou sentindo que acabou de chegar aqui uma nuvem de glória que está pairada dentro desta casa. E eu estou ouvindo uma voz que Deus está falando comigo. E eu sei, eu conheço essa voz. Eu já ouço essa voz há mais de 20 anos. Não tem mais como se enganar. Estou ouvindo essa voz me dizendo: André, aproveita esse ambiente. Aproveita esse ambiente profético. Porque enquanto a minha igreja me glorifica dentro desta casa, eu estou visitando esta cidade com o meu poder. Levante as mãos e 30 segundos de glória. Quem pode? Só quem pode. Só quem pode. Isso. Oh, Yeshua. Falou em línguas, falará agora. Pastor Fábio, eu estou tentando segurar, mas eu estou sentindo que tem gente que não vai aguentar ficar sentado no banco, porque uma glória de Deus toma este lugar. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Olhe para cá. Isso, pode adorar. Pode adorar. Obreiro que é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas. Fale a língua da sua nação original. Aproveita, mergulha. Recebe o que Deus está mandando para nós hoje. A porção da noite é da noite, mas Deus preparou uma porção para esta manhã. Eu estou sentindo Deus armando a nata dessa igreja até os dentes. Eu termino agora e o tempo passa tão rápido.
tão rápido. Mas eu termino agora, porque Jesus está no Calvário. Jesus está no Calvário. A cruz foi levantada. Eu poderia destacar tantos pontos importantes aqui, mas para terminar, eu só preciso liberar algo que não estava no script, mas que desceu e eu vou mandar. Porque Jesus na cruz, nós temos duas dimensões de visões. A primeira é quem está olhando de baixo para cima. A segunda é quem está olhando de cima para baixo. Porque quem está olhando de baixo para cima está dizendo, está derrotado. Quem está aos pés da cruz está olhando para ele e está dizendo, curou tanta gente para acabar assim. Andou sobre as águas para acabar desse jeito. Multiplicou tanto pão e peixe para acabar desse jeito. É assim que alguém está olhando. Existe um ângulo, de um ponto de vista que alguém está dizendo, fez tanta campanha, fez tanto trabalho, para acabar desse jeito, todo ensanguentado, derrotado. Só que quem está olhando de cima para baixo, há uma expectativa nos céus. Porque existe a trilogia messiânica no Salmo 22, 23 e 24. Se no 23 é o ministério dele como um bom pastor, João capítulo 10, no 22 é ele no Calvário, é ele na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Salmo 22. Só que no 24 é ele glorificado, é ele vencedor, é o Cristo que venceu o pecado. Eu vou repetir. É o Cristo que venceu o pecado, é o Cristo que venceu a morte, é o Cristo que venceu o diabo. Ele glorificado, é ele sendo assunto aos céus. É a profecia se cumprindo em Atos 1:9, quando ele é tomado pelas nuvens. Porque no Salmo 24, no verso 7 em diante, se ouviu uma voz que dizia: levantai, ó porta, as vossas cabeças, abri os portões de Jerusalém, porque aí vem o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o varão da guerra, o varão da peleja. Este é o Rei da Glória. O que eu estou tentando te dizer é que este propósito está no controle de Deus, e é Deus quem tem a última palavra. Vai perder quem está olhando para você e está entendendo que você está derrotado. É que não existe exaltação sem humilhação. Ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Não existe glória sem cruz. Não existe trono sem Gólgota. Deus está dizendo: aguenta, aguenta. Só quem tem glória abre a boca para adorar. Senhor Deus, se é verdade que o Senhor está falando na minha boca, aonde tem uma mão levantada e queima, uracatana cheia, aonde tem glória de verdade na boca, toca nele, Jesus, enche ele, Jesus, alabaracia, vai pegar, vai pegar, vai pegar, pegou, 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 pegou. É a reunião de obreiro mais pentecostal de Araras. Toma aí, Satanás. Tá debaixo de pressão, mas tem glória na boca. Tá no Gólgota. Ele toma a palavra e diz: Detelestai.
está consumado. Quem pode ficar em pé para adorar? Quem pode ficar em pé para adorar? Levante as duas mãos, levante as duas mãos, levante as duas mãos, levante as duas mãos, levante as duas mãos. Abra teu coração agora. É manhã de renovo, é manhã de graça, manhã de poder. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és o Rei que morreu, mas venceu ao terceiro dia. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que o fazem cantar santo? O que é que os anjos veem?